da disciplina de Química Orgânica, aqui da Universidade Federal Rural da Amazonas, do campus de Paraupebas. Eu vou falar para vocês sobre a aula do dia 15/9/2020, em que a gente falou sobre a representação de fórmulas estruturais de compostos de química orgânica para a área de ciências agrárias. Os tipos de estrutura. A mais comum é a estrutura de Kekulé, a estrutura condensada, e a estrutura de linha. A estrutura de Kekulé, no caso aqui eu estou usando como exemplo o etanol, né? As fórmulas orgânicas elas falam, né? Então é importante ter esse entendimento dessa estrutura orgânica, dessa representação do plano ou de forma tridimensional. O nome tem relação direta com a estrutura, o nome sistemático, né? Regido pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e a gente vê claramente, né? A estrutura tem 2 carbonos, eu uso o prefixo "et", tem ligação simples entre carbonos, eu uso o anfixo "an", e tem o grupo hidroxila característico de álcool, a terminação é "ol". Por isso, o nome desse composto é etanol. Falando sobre a estrutura de Kekulé, é possível notar todos os elementos da estrutura, assim como as ligações que cada elemento faz para adquirir a sua estabilidade, seja obedecendo a regra do octeto ou a exceção do elemento dos gases nobres, que é o hélio, que no caso aqui o hidrogênio. A estrutura condensada, a diferença é que é suprimida as ligações entre os elementos e é só representado apenas os elementos. Então, vamos começar aqui pela essa extremidade. Eu tenho 3 hidrogênios e 1 carbono. Então, H3C. Aqui eu tenho carbono e 2 hidrogênio, por isso CH2. E o outro ligante, o grupo funcional do álcool, OH. Né? Então, aí está construído a estrutura condensada. A estrutura em linha eu represento só a ligação entre carbono e suprimo esses elementos, tanto carbono como hidrogênio. O que permanece, se a estrutura tiver um grupo funcional, como no caso esse tem, é colocado na estrutura em linha. Né? Então, eu tenho aqui o grupo hidroxila, característico de álcool, ligado ao carbono. Aqui é o carbono 1 justamente por isso, porque está próximo do grupo funcional principal. E aqui o carbono 2. Uma coisa importante nas estruturas é a determinação da fórmula molecular. Então, a fórmula molecular desse composto tem 2 carbonos, C2, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênio, H6, e o oxigênio. Então, a fórmula molecular dessa estrutura do etanol é C2H6O. Uma coisa importante com relação às estruturas condensadas é o uso do parênteses na estrutura condensada. Como assim? Então, tem uma estrutura como essa aqui. Eu tenho parêntese H3C, parêntese 2CH2. Então, esse caso de parêntese na estrutura, quando ocorre na extremidade, e você quer entender o que é esse parêntese na estrutura condensada, então vamos converter ela para a estrutura de Kekulé. Então, quando eu encontro esse tipo de estrutura e quero visualizar ela na estrutura de Kekulé, esse CH2 aqui eu represento o primeiro, porque ele está na extremidade, e aqui, quando eles vêm na extremidade, ele é o ligante do carbono subsequente. Então, eu represento primeiro as ligações e os elementos CH2, né? Então, está aqui o carbono com os 2 hidrogênios, e aí eu vou para os ligantes. Então, quantos ligantes vai ter esse carbono? Então, é só lembrar, o carbono ele precisa fazer 4 ligações, então ele precisa de 2 ligantes. Quem são esses ligantes desse carbono? O H3C. Né? Então, primeiro eu represento o primeiro ligante. É o primeiro ligante, ó. H
3 são 3 hidrogênios e o carbono ligado ao carbono subsequente, e depois eu coloco o outro ligante, que é o mesmo, CH3 ou H3C, né? Concluindo a estrutura condensada, né, que apresenta o parêntese na extremidade. Então, temos essa estrutura com 3 átomos de carbono, 3 hidrogênio, 5 hidrogênio, 8 hidrogênio. Então, essa é a visualização quando ocorre o uso de parênteses para condensar a estrutura. O outro caso é quando eu tenho o uso do parênteses na extremidade e eu quero ver essa estrutura condensada para a estrutura de linha. Então, a estrutura de linha é bem mais simples, só mostra as ligações entre carbono, né? E é suprimido os elementos carbono e hidrogênio da estrutura de linha. Então, aqui no topo eu tenho CH2, e ligado ao CH2 eu vou ter os ligantes, que estão entre parênteses, que é o CH3, CH3, né? Então, são os 3 átomos, 1, 2, 3. Então, cada extremidade da estrutura de linha eu tenho um átomo de carbono. A forma molecular desse composto são 3 carbonos e são 8 hidrogênios, então C3H8. Então vamos conferir. Aqui eu tenho 2 hidrogênio, tenho 3 hidrogênio aqui entre parênteses, mas eu tenho que multiplicar com esse 2 aqui que está fora, fica 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Carbono, eu tenho 1 e tenho um carbono aqui dentro. Mas como eu tenho 2 aqui fora, eu multiplico 2 vezes 1 carbono, vai dar 2, mais esse outro aqui, esse outro carbono, fica 3. Então, fica C3H8. Outra coisa importante na química orgânica é a determinação da massa molecular, porque essas estruturas elas não são vistas ao olho nu. Então, uma das formas de mensurar a existência desses compostos é através da sua massa molecular. E para determinar isso, eu preciso da massa do carbono, que é igual a 12,011 gramas por mol, e da massa do hidrogênio, que é 1,008 gramas por mol. E onde eu encontro essas massas? Essas massas estão na tabela periódica. Então, cada elemento lá da tabela periódica apresenta a sua massa molecular, né? Ou peso atômico, como vem a ser dito lá na tabela periódica. Com essa informação, né, é sempre importante lembrar que a tabela periódica não é para decorar, e sim para ser consultada, né? E com essa informação eu vou conseguir determinar a massa molecular desse composto formado por 3 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio. Então, a massa molecular do C3H8 é igual a 3 vezes a massa do carbono mais 8 vezes a massa do hidrogênio. Então, a massa molecular do C3H8, substituindo os valores da massa do carbono e da massa do hidrogênio, você encontra essa expressão. Então, é só fazer a multiplicação primeiro, né, e depois a soma. Você vai obter um valor total, né, para a massa molecular do C3H8 de 44,097 gramas por mol. Uma outra situação do uso do parênteses na estrutura condensada é quando ela corre no meio da estrutura. Como nesse caso aqui, eu tenho CH2, entre parênteses, 2. Então, nesse caso, o procedimento é um pouco diferente. Aqui eu tenho a estrutura condensada e eu quero converter ela para uma visão da estrutura de Kekuler. Então, nesse caso aqui, primeiro eu vou representar a extremidade. Você pode escolher tanto a direita como a esquerda, eu prefiro pela esquerda. Então, eu vou colocar aqui o CH3. Depois, aqui os que está entre parênteses. CH2, eu tenho ele quantas vezes aqui no meio da estrutura. Então, esse 2 aqui representa justamente a quantidade. Né? Então, tenho 2 CH2 no meio dessa estrutura. Se tivesse 3, seria 3. Se tivesse 4, seria 4. Se tivesse 5, seria 5. Né? Mas aqui é só 2, então eu vou representar o CH2 duas vezes.
e fecho com a outra extremidade CH3. E aí fica simples, porque agora é só completar a tetravalência do elemento carbono, né, que eles vão ligar-se entre si, e aí eu fecho a estrutura de Kekulé para essa estrutura condensada em que tem o parêntese no meio da estrutura. Então são situações que vocês vão se deparar, né, durante o estudo de vocês, nos livros que têm as fórmulas químicas, né. Geralmente os livros novos usam muito estrutura condensada e estrutura de linha, né? Quando forem estudar os ácidos graxos, né, por serem estruturas grandes, então a representação desses ácidos graxos, geralmente eles vêm com esse uso do parêntese no meio da estrutura. A outra situação é do CH2 no meio da estrutura e eu quero visualizar na estrutura em linha. Então, neste caso, né, as extremidades serão carbono 1 e 4. Poderia ser aqui o 1 e aqui o 4 aqui. Isso aqui independe, né? Isso não vai ter influência nenhuma, né? As extremidades você pode escolher qualquer uma, né? O carbono 2 e 3 será justamente o que está entre parênteses, o CH2, né? Aqui eu tenho um CH3, aqui eu tenho um CH2, outro CH2 e aqui outro CH3. É importante lembrar que na estrutura de linha é suprimida os carbono e os hidrogênios, só permanece a ligação entre os carbonos, né? Em cada ponto dessa ligação há um átomo de carbono. Então, a fórmula molecular dessa estrutura são 4 carbonos e a quantidade de hidrogênio são 10. Vamos conferir. Então, eu tenho um carbono, tenho 2 carbonos e aqui entre parênteses eu tenho 1. Mas como eu tenho 2, eu multiplico 2 vezes 1, 2, com mais os 2 que estão do lado externo aos parênteses, 4. Agora os hidrogênios, eu tenho 3, mais 3, 6, e tenho 2 aqui, mas eu tenho 2 multiplicando, então eu tenho que multiplicar 2 vezes 2, 4, com mais 6, 10. Então C4H10. Então eu consigo mensurar todos os elementos que compõem a estrutura desse composto. A massa molecular também é possível determinar quando você sabe a fórmula molecular, porque você vai saber a quantidade de elementos que compõem aquela estrutura. E para determinar essa massa molecular desse composto, também é necessário saber a massa molecular do carbono e do hidrogênio, repetindo novamente, aonde é que eu encontro essa massa? Na tabela periódica, né? A tabela periódica não é feita para ser decorada, e sim para ser consultada, né? Lá você vai encontrar a massa do carbono, que é 12,011, e a massa do hidrogênio, que é 1,008. Tendo de posse essas informações, fica simples determinar a massa molecular desse composto, né? Porque ela é formada de 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Então você vai multiplicar 4 vezes a massa do carbono mais 10 vezes a massa do hidrogênio. E aí é só substituir os valores das massas. A massa do carbono é 12,011 e a massa do hidrogênio é 1,008. Fazendo a operação de multiplicação e depois soma, você obtém um valor para a massa molecular, né, do C4H10 igual a 58,124 gramas por mol. Aí você pode me perguntar, professor, posso arredondar esses valores? Geralmente lá no ensino médio há um arredondamento. A massa do carbono é dada como 12 e a massa do hidrogênio é dada como 1. Como lá é só uma preparação, né, para esse mundo acadêmico, né, suprime-se as casas decimais. Eu quero dizer a vocês que quanto mais casas decimais tiver o número, mais preciso é aquela medida e melhor os dados da sua operação. Então, não façam arredondamento, né, nos cálculos, coloquem todas as casas decimais, porque essa é uma forma de melhorar a precisão dos seus dados, né? Vocês vão passar por situações em que vocês vão observar sistema real, né? E quanto mais informação você tiver daquele sistema, quanto mais preciso for, melhor vai ser a sua compreensão daquele sistema, né? Um outro modelo que é usado é o modelo